Salve pessoal! Então, eu vou fazer um videozinho um pouco mais informal dessa vez. Então vocês podem ver aqui que eu não vou nem jogar a tela toda, porque eu tô com, na verdade, duas linhas de slides diferentes e eu quero trabalhar com as duas, só para relembrar, perdão, alguns pontos principais que nós temos aí para a nossa prova, tá bom? Então, como vocês sabem, só algumas instruções gerais muito rápidas. Amanhã nós começamos, como de praxe, né, como nós já fizemos na anterior, às 8 da manhã. Vocês vão ter até o dia 30 para responder essa prova e vocês vão ter que lançar para mim até 11h59 da noite, aquele mesmo esquema de sempre, tá? Vocês saíram muito bem na primeira prova, eu imagino que vocês não vão ter problemas aí com a segunda prova. Ela é mais ou menos o mesmo padrão, né? Vocês vão ter um pequeno texto, uma questão abaixo envolvendo algum dos temas, né? E aí a partir disso vocês vão poder trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade esses temas. Vou deixar agora à tarde para vocês essa revisãozinha aqui e junto eu vou deixar um roteiro de prova, né? Naquela pastinha de preparação para a prova bimestral, com algumas questõezinhas. Caso vocês queiram se antecipar, deem uma olhadinha lá, façam um estudo de vocês, deem uma lidinha ali, vocês vão ter mais ou menos um modelo de acesso à prova, tá? Dito isso, pessoal, tem 5 grandes temas que eu quero que vocês estudem para essa prova. Eu já postei isso para vocês no grupo de sala, mas eu vou repetir aqui para que eu possa começar a trabalhar com algumas explicações gerais. Obviamente, aqui eu vou ser bem mais sucinto do que eu fui quando eu trabalhei isso durante os vídeos corriqueiros, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos só em Aristóteles uma coleção de 31 slides. Então, isso aqui evidentemente vai ser muito mais enxuto, não vou explicar tudo outra vez, é só para vocês terem uma ideia. Quais são os 5 tópicos que eu quero que vocês estudem? Primeiro, a teoria das causas de ser, obviamente, que é uma das grandes questões que nós analisamos em Aristóteles. Depois disso, nós vamos ter mais duas grandes questões de Aristóteles, uma sobre ética e uma sobre política. Tá? Notem que essas questões elas sempre vão se concentrar, elas vão girar em torno de duas grandes noções. Sempre, na primeira questão da ética, é sempre virtude e justiça. Tá? Toda vez que eu pedir alguma coisa de ética, virtude e justiça são os dois grandes polos. A resposta não pode se resumir a isso, mas ela gravita em torno desses dois grandes polos. Como é que funciona a estrutura da virtude, como é que a justiça existe enquanto virtude. Tá? No que diz respeito à política, tem três grandes conceitos que são principais e tudo tem que girar em torno desses conceitos. De novo, não se resume a esses conceitos, mas tudo tem que girar em torno deles. A ideia do homem como animal político, a ideia da bios, a ideia da zoé. Tá? E em torno disso nós vamos ter toda uma arquitetura também que vai aparecer em resposta, que vai aparecer aqui como conjunto de preocupações centrais no que diz respeito ao pensamento aristotélico. Ok? Veja, se vocês olharem de volta o vídeo, nossa primeira questão está construída nos primeiros slides da aula. Tá? Aqui eu tinha oferecido para vocês uma visão histórica. Na verdade, não é com isso que eu estou preocupado, estou mais preocupado em sentido específico com o problema do ser. Tá? Veja, nós tínhamos colocado aqui a questão das universalidades, particularidades e essência, né? E nós tínhamos colocado algumas dicotomias no vídeo que seriam úteis para a compreensão final do que significa o problema do ser, né? Então, a dicotomia universal-particular, né? Essência-aparência, essas dicotomias elas vão surgindo pouco a pouco dentro da estrutura que nos interessa em sentido primordial, que é a estrutura da teoria das causas, né? Aqui elas estão representadas de uma outra forma. Nós falamos num primeiro momento sobre a ideia de natureza, materialidade e imaterialidade. E nós comentamos que o Aristóteles via nos pensadores que lhe eram anteriores grandes dificuldades para explicar o que as coisas são e como elas, por natureza, podem ser colocadas em âmbito racional. A primordial preocupação do pensamento aristotélico acaba sendo essa, como a de muitos filósofos, né? Como você pode observar o real, a realidade que está ao teu redor, e a partir da exploração de propriedades que são dadas para o teu sentido, você consegue traduzir isso numa linguagem que seja acessível racionalmente, que possa ser comunicada. Né? A preocupação do ser, eu coloquei agora pela manhã no Tira Dúvidas, ela acaba sendo acessada por Aristóteles de uma maneira muito curiosa. Porque todas as vezes que eu vou oferecer para alguém, vou explicar para alguém quais propriedades compõem algo, se eu vou, por exemplo, falar da cor dos olhos de alguém, então eu vou falar, o olho do Rafael é castanho. Né? Vou falar, sei lá, o olho de fulano é azul, o olho de ciclano é verde. Né? Quando eu vou falar disso, eu estou acoplando a cor como propriedade do olho da pessoa. E aí vem a grande questão, que relação é essa que me permite acoplar a propriedade ao sujeito da sentença, aquilo que eu estou analisando, ao ente que eu estou analisando? Ela é dada pelo verbo ser.
E esse verbo ser, ele vai gerar essa condição, que é esse ser, a qualidade essencial que me permite fazer extração de propriedades para caracterizar a coisa. E o Aristóteles não consegue explicar isso. Ele diz, como é que eu explico esse negócio? Né? Lá no terceiro vídeo eu falei para vocês que a explicação ela só surgiria a partir do momento em que eu desse um passo para trás e começasse a tentar descobrir qual é o sentido do ser. Né? Fizesse uma pergunta sobre o sentido do ser, ou seja, né? Como é que ele é desenhado, como é que ele é construído, como é que ele se transforma, o que permanece dele, o que o caracteriza, quais coisas podem ser trocadas e mudadas sem que as características se percam. Né? O que faz de um olho, por exemplo, ser um olho? O que faz da cor desse olho tão importante? Será que faz diferença? Não faz diferença se o olho é verde, azul ou castanho para o olho funcionar. Eu posso enxergar do mesmo jeito. Né? Ainda que algumas cores possam ser sinais de uma sensibilidade maior. Né? Então, se é um violáceo muito claro, pode significar, por exemplo, a coloração de um olho albino, né, do olho de uma pessoa que é albina, e ela pode de repente ter uma sensibilidade maior à luz. Mas em princípio esses elementos são sinais, eles não são essenciais. Agora tem coisas na estrutura do olho, o nervo óptico, por exemplo, já está saindo do globo ocular ali, né, a retina, a córnea, né, isso tudo faz parte são componentes que fazem com que o olho seja o olho, quer dizer que funciona como um olho. Então o que a gente tem aí é justamente isso. Essa primeira diferenciação entre elementos essenciais e acidentais, né, que vão começar a trabalhar para nós uma leitura do que significa a natureza e a materialidade dada, né, e como nós podemos verter isso em palavras. O Aristóteles ele traz uma preocupação a mais. Ele vai dizer assim, olha, Platão falou que as qualidades essenciais elas estavam concentradas no plano das ideias. E ele vai dizer que isso não funciona e que é um grande equívoco. Então, qual é a grande preocupação dele? Qual é o preparatório da teoria das formas dele? Né? Perdão, da teoria das causas de ser dele. Ele vai dizer: o princípio material não pode ser resumido de uma maneira automática. Ele não existe de forma automática. Desculpe, mas as crianças estão aqui piando. Quando ele começa a falar, elas começam a piar junto. Né? Elas querem participar, estão chamando a atenção e querem participar. Mas enfim, quando eu preparo a teoria das causas de ser, eu estou na realidade explorando princípios. Eu posso fazer uma exploração de princípios materiais múltiplos, tentando mostrar que eles, na realidade, por suas variações, fazem florescer entes com qualidades essenciais distintas, mas que na realidade se remetem a essas concentrações. Então, o fogo, a terra, a água, o ar, né? O éter, né? Enfim. E o Aristóteles vai dizer que isso não funciona. Isso aí, o fato de eu conseguir ter ideias e essas ideias terem uma natureza material muito diferente, né? Uma natureza que a rigor não é uma natureza material, por isso muito diferente da natureza material, né? Fazem, portanto, com que eu tenha que perceber que existem coisas que não partem de princípios materiais. Ele vai dizer, mas isso também não me permite, não me legitima dizer, como Platão diria, que todas as coisas têm um princípio, obedecem a um princípio imaterial, que é o princípio das ideias. De todo modo, não, a matéria ela vai obedecer a determinados princípios materiais, a imaterialidade vai ter princípios imateriais, mas tudo se resume a uma força original, e essa força original ela não está manifestada de imediato, então eu tenho que entender como ela funciona. Ele vai dizer assim, mais do que isso, eu consigo perceber, no entanto, que mostra que princípios materiais têm que ser superados e que eles não permanecem do jeitinho que eles são. Né? Se eu preciso de uma conjugação de elementos, porque o princípio material exige, portanto, uma relação que acione as suas transformações para que ele deixe de ser princípio e derive para todos os entes existentes. E essa relação tem que ser externa, porque senão ou ele ficava em mutação constante ou ele nunca mudava e acabou-se. Né? E nunca apareceria a variedade de entes, de coisas do mundo. Né? E aí nós temos, portanto, o movimento e não movimento como princípios. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa qualidade essencial que faz com que as coisas se sustentem contra aquilo que elas não são, e mais do que isso, contra a inexistência total, né? Ou seja, contra o vazio do não ser. Então aí vocês têm, né? Materialidade e imaterialidade, movimento não movimento, ser não ser. Claro? E aí vocês têm, ele fala, olha, essa mistura aqui ela não está explicada por nenhum movimento filosófico anterior, por nenhum sistema filosófico anterior, precisamos de uma explicação mais adequada. Como é impossível ter um princípio material, como a imaterialidade pode existir, mas não pode ser o único princípio da existência, ele vai dizer assim, nós precisamos alojar propriedades em lugares certos, de modo que esses sistemas, esses jogos de comunicação se expressem de uma maneira mais segura, de uma maneira mais concreta, racional.
E aí ele vai dizer, na realidade, nós temos que entender que existe uma conjugação de causas que podem obedecer a princípios primordiais, a um princípio primordial só, mas que não está revelado, mas no nível em que a gente está trabalhando existem várias causas, várias forças que dão origem aos entes como são, várias misturas, né? E aí ele vai deixar para explicar esse princípio primordial depois. E aí ele vai chegar à conclusão de que existem 4 causas, né? Cada uma dessas causas vai trabalhar uma dicotomia distinta. Então, formal e substancial estão ali entre as relações materiais e imateriais, né? A eficiência e a finalidade estão trabalhando com movimento e não movimento, a eficiência, né? A finalidade com ser e não ser, né? Com o problema do sentido do ser, percebem? Então nós temos aqui esses destacamentos. Causa formal, propriedades que caracterizam algo, que vão lá e se inserem, se implantam na substância e desenham, transformam a substância, dando-lhe características que efetivamente distinguem o ente de todo o resto da substância indistinta. Causa substancial, a coisa da qual o ente é feito, né? Ousia, substância, fala sobre a massa material indistinta original, ao passo que rilé, que significa madeira, mas também pode ser entendido aqui como matéria, né? Justamente o aparentado dos termos vem daí, né? Matéria, né? Vai ser justamente a substância já com propriedades inseridas e já com certas distinções, né? Causa eficiente é o conjunto de eventos que dão causa à existência de algo. Então, para que um ser humano exista, precisa haver uma união de dois outros, né? Precisa haver a concepção desse ser humano através do ato sexual, precisa haver a gestação e o nascimento. Não é uma coisa só, é tudo. Tá? Para que uma árvore floresça é necessário que a semente seja plantada na terra, que ela quebre a dormência dela, germine e dê, portanto, cresça e dê os seus frutos. E por aí vai, né? Para que uma casa seja construída é necessário que você tenha o material necessário para construí-la, forjado, cozido, preparado, adaptado, e que ele vá sendo composto e organizado em certa ordem para que a casa seja erguida e por aí vai. Tá? Para que exista um livro precisa da tinta, do papel, no nosso caso precisa da impressão, né? Das folhas, da encadernação e por aí vai. Tá? E a causa final é a consumação da existência, não é finalidade pura e simples, é consumação da existência. Então não é para que serve, isso também faz parte, mas não é só isso. É como você realiza em máxima e mais fiel expressão a existência de algo ou de alguém. Né? Então qual é o melhor, qual é a máxima expressão, a mais elevada expressão do Rafael? Se o Rafael for a melhor versão possível dele, o que ele vai fazer? O que ele vai ser capaz de fazer? Que legado ele vai deixar? Que obras ele vai produzir? Que transformações ele vai causar? Isso é o telos, a causa final, tá? Então vocês podem ver 4 causas. Na realidade, o que ele está fazendo? Ele está tentando explicar como você aloja as propriedades cabíveis de um ente. Então, o que caracteriza o Rafael como tal e nunca muda? Que substância forma o Rafael? Que eventos deram origem à existência do Rafael? Né? Se o Rafael for a melhor versão dele, que legado ele deixa? Né? O que ele faz e que legado ele deixa? O que ele é capaz de fazer e que legado ele deixa? E aí você tem um desenho, portanto, de como essas propriedades vão se alojando, e cada parte desses desenhos vai fazendo com que nós tenhamos, nesse sentido, partes, elementos, estruturas dedicadas à reflexão dessas dicotomias. Né? Então, as características inerentes, materiais e imateriais de algo, o movimento gerador de algo, né, e aquilo que não vai mais se mover para caracterizar, e as qualidades de ser, né, o sentido efetivo do ser de um indivíduo. Ok? Então isso aí diz respeito à teoria das causas de ser. Né? Eu vou até lá uma pergunta, eu vou pedir para vocês me explicarem essas causas e para vocês me dizerem como elas estão estruturadas diante dessas dicotomias, como elas florescem, qual é o propósito delas na equação toda. É interessante usar exemplos. Tá? Pode ser que eu peça para vocês me darem exemplos. Então, por exemplo, como é que eu pego um ser humano e coloco aqui? Causa formal do ser humano. São os indicadores de humanidade, né? Como a gente estudou lá. Vitor vai lembrar, alguns de vocês vão lembrar, como a gente estudou lá com o Pablo, né, o professor Pablo, no livro do Peter Singer. Né? Esses indicadores de humanidade são causas formais. Então, a minha capacidade de raciocinar, a minha capacidade de produzir significados, de simbolizar, né? Produzir cultura, de comunicar-me e assim por diante.
que é a causa substancial? É a substância universal, é como se fosse o átomo, tá? Grosseiramente falando, eu não quero entrar muito nesse assunto nem fazer uma comparação tão bruta, porque daí vai confundir lá no epicurismo, então não quero que isso aconteça. Mas ali vocês têm ali uma substância, basicamente essa matéria que forma todas as coisas, a matéria indistinta que forma todas as coisas. Ela vai se diferenciando, vai virando rilé, matéria, matéria, né? O que é a causa eficiente? Evento que dá causa. Então, no caso do ser humano, por exemplo, ó, a matéria que forma o Rafael está aqui, ó. Ela é oriunda da mesma substância que forma todas as coisas, só que aqui ela está distinta, como ossos, músculos, carne, né? E assim, carne, sangue e assim por diante, né? Músculo, sangue e assim por diante. O que é a causa eficiente? A união dos pais do Rafael, que na concepção permitiram a ele ser gestado e depois ser colocado no mundo quando foi dado à luz, né? Quando foi dado à luz. E a causa final do Rafael? Bom, isso, ó, o Rafael ele é professor, ele estudou filosofia, ele tem algumas questões, ele tem algumas capacidades físicas e limitações físicas, né? Se ele for a melhor versão dele, o que ele pode fazer? Ser um bom professor, ser um bom escritor, ser um bom filósofo? Talvez, né? A Sofia que está aqui atrás, vocês estão vendo a orelhinha dela aqui, né? Cabeça e orelhinha dela. Se a Sofia for a melhor cachorrinha do mundo, a melhor cachorrinha possível, e eu sou da opinião de que ela o que ela vai fazer? Qual é o propósito dela? Qual é a canidade da Sofia? Né? A cachorridade, se permitir o uso do termo desengonçado, para traçar o paralelo com a humanidade. O que a Sofia vai fazer em seu sentido mais primoroso, mais elevado? Vai ser uma grande caçadora? Vai ser uma protetora do seu grupo, do seu bando, da sua matilha? Vai ser, então, aí vocês têm o telos, né? Não significa que a Sofia precise cumprir tudo isso, mas é o projeto para a Sofia, que ela seja, né, enquanto tal, que ela seja uma grande caçadora, uma vigia adequada do seu grupo, que ela participe da vida do seu grupo. Isso está no telos. Qual é o telos do Rafael? Quanto ser humano, o Rafael tem um telos próprio. Vamos voltar lá no começo. Causa formal do ser humano: capacidade de raciocinar, de significar, etc. Causa substancial do ser humano: ossos, carne, pele, sangue. Causa eficiente do ser humano: a concepção, desde o ato sexual até o nascimento, né, até o vir à luz. E a causa final do ser humano, qual é? Isso é interessante porque está dado não na metafísica, mas está dado lá na ética. A finalidade do ser humano qual é? Todos os seres humanos que conhecemos procuram pelo menos uma coisa que todos têm em comum, que é procurar uma coisa só: felicidade. Esse é o telos do ser humano. E aí tem todos os truques que a gente já vai discutir ali na ética, né? Se me permitirem, aproveito então e passo à política. Como é que nós discutimos a política? Vamos fazer uma ligação entre os dois para facilitar a vida de vocês? Na política eu vou efetivamente querer saber o que é a natureza política, a natureza da vida política para Aristóteles e como ela funciona, tá? Como é que nós temos essa dimensão política e o que ela significa para a gente? E vocês têm uma largura muito grande de discussão ali, tá? Tem alguns tópicos aqui que eu quero enumerar e que provavelmente eu vou pedir para vocês contemplarem na resposta de vocês. A política ela fala, então a gente fala que aquilo que interessa a cidade, né? A política ela vai gerir aquelas coisas que são comuns no nosso cenário político. Então, se é aquilo que interessa a cidade, vamos pegar essa cidade, vamos pegar essa vida política, que é a cidade em especial, né, que é o lugar da vida política, ou o ente político que nos governa, no nosso caso um país, por exemplo, um estado, uma cidade, um município, para eles a cidade-estado, né, e vamos colocar isso aqui na teoria das causas. Qual é a causa formal de uma cidade, de uma comunidade? O que caracteriza uma comunidade em seu âmbito formal? O que diferencia uma comunidade das outras, portanto? Senão os seus atributos culturais, né? No nosso caso nós falaríamos sobre os atributos de uma nação, né? E, portanto, os atributos que caracterizam o seu povo, né? Então, por exemplo, o brasileiro ele tem uma cultura própria, ele tem um desenho próprio, um desenho político próprio, uma forma de governo própria. Eis aí, portanto, a sua forma. Lembra do que Aristóteles falava? A forma de governo deriva dos traços ou características da população. Não é só um conector formal, isso aí não é só um conector para você classificar e dizer, nós temos que, como a gente faz hoje, sistemas, regimes de governo, formas de governo, né? Modelos que a gente tem, né, uma classificação bem mais complexa, onde fala, tal país é uma monarquia parlamentarista. Só para você saber mais ou menos qual é o funcionamento institucional. Não, ele é reflexo do que aquele povo é
é reflexo da história e das qualidades essenciais daquele povo. Se Atenas é uma democracia é porque os atenienses são falantes, porque os jônios sabem se comunicar e se comunicam bem. Isso é atributo dos jônios. Os jônios são grandes comunicadores, grandes diplomatas, pessoas de mente elevada, por isso eles são democratas. E os dórios têm que ser realmente governados por reis, por guerreiros. É uma timocracia, porque eles são grandes combatentes, é isso que eles fazem. Percebem? Ah, mas os cretenses? Os cretenses têm que ser governados por uma multiplicidade de reis, porque eles são combatentes, mas são combatentes dos mares. Eles têm uma visão de mundo diferente, eles se esparramam pelo mundo promovendo conquistas, tentaram, né? Acabaram morrendo na casca. Percebem? Os lídios, que têm um rei só, os lídios têm vastidão de terra e riquezas, por isso são governados por um autocrata, eles aceitam isso, eles gostam da ideia de ter um rei. Né? Junto a fronteiras de povos estrangeiros, a característica mão firme do rei para eles é uma necessidade. Né? São governados praticamente como uma propriedade privada. Tá aí. Então o que é a causa formal? A cultura do povo, o desenho do povo. O que é a causa substancial? O povo. A gente que está ali. Causa substancial. Vocês querem lembrar bem de causa substancial? Lembrem que entre os latinos, por exemplo, existe uma diferença entre urbs e civitas, ou civitas, como alguns falam hoje, né? O que é civitas ou civitas? Civitas significa o corpo de cidadãos. E urbs é a pedra que faz a cidade. Tá? Urbs é a característica material da cidade. Isso é causa material, isso é causa substancial, pura, pura. A ágora é um lado da causa substancial, mas a causa substancial mais íntima da cidade está aqui, ó, na comunidade, na eclésia. Sim? Eclésia. Polis, ágora, fala do corpo, do espaço institucional e religioso. Eclésia é a reunião do povo. Então a causa substancial é a reunião do povo. Cultura, povo, corpos do povo, mentes do povo. Causa eficiente. Qual é a causa eficiente da cidade? A sua história. A sua história. O mito que fala da fundação de Atenas lá atrás, de sua proteção pela deusa Palas Atenea, ou por Atena, né? E assim por diante. E qual é a causa final? Para que serve uma cidade? Uma cidade serve para ensinar seus cidadãos a serem virtuosos. Lembra daquela diferença? Se não tivesse isso, a cidade nada mais seria do que um rebanho. Não faria a menor diferença entre a coletividade de animais e a coletividade de seres humanos. E é nessa fresta que eu quero. Então já usem isso aqui para entender agora o que eu preciso que vocês lembrem na questão, que é o animal político. Nós somos animais políticos porque a nossa capacidade de raciocinar nos permite ter uma vida que transcende a vida dos animais. Tá? A vida do animal é bios. Ela é elan vital. Tá? O que significa isso? O animal ele sobrevive, ele atende suas necessidades e sobrevive. O que é zoé? Zoé é a vida especulativa, está ligado a zoa, o pensamento prático. Zoé, essa vida mais elevada, significa, traz para nós, atende a gente, oferecendo a possibilidade de especulação política. Veja, a nossa grande discussão no terreno político hoje. Nós temos alimento, nós temos as nossas necessidades supridas, sim ou não? Ah, não temos. Precisamos suprir, essa é a prioridade. Ninguém vai discordar ideológica, idiosincrática, ninguém vai discordar disso. Né? Idiosincraticamente, ninguém vai discordar disso. Primeira questão é suprir necessidades. É gerar o suficiente para que todo mundo se alimente, para que todo mundo se abrigue, para que todo mundo tenha saúde, para que todo mundo continue a viver. E o que vem depois disso? Não, depois a gente pode pegar tudo aquilo que excede, depois de estabelecer essa base, e definir qual é o grande propósito que nós teremos. E aí nós começamos a meditar sobre o que é mais elevado, mais virtuoso, quais valores queremos cultivar, e em cima disso nós começamos a desenhar esses valores. Tá, não existem duas etapas, na verdade eu não vou tentar sobreviver sem cultivar meus valores, mas a nação ela se preocupa primeiro em sustentar e logo em seguida ela vai se preocupar em educar melhor. Percebem? E ela precisa entender melhor o que significa a virtude para isso. Então o animal político ele é aquele que te permite um envolvimento nessa discussão. Quais virtudes queremos elaborar? Que cultura desejamos ter? Qual é o percurso que queremos estabelecer? Qual é a finalidade que queremos dar em particular para essa cidade-estado, para essa nação, para essa comunidade? Sabemos que buscamos a virtude, mas qual é a nossa leitura de virtude com base na nossa forma, na nossa constituição formal? Qual é? Né? Percebem? Então é mais ou menos essa a ideia. Ok? E aí, com base nisso, nós temos uma série de reflexões que nós estabelecemos. Né?
E uma reflexão traça um paralelo que eu quero que vocês tenham em mente, que diz respeito especificamente ao governo que vai sendo construído aos poucos. Começa como governo de famílias, passa a governo de vilas e vai a governo de cidades e estado. Lembrem-se muito bem disso, eu peço a vocês, pelo seguinte: quando nós falamos sobre o governo de uma cidade-estado, que nós estamos trabalhando a rigor é o contexto de características autorreferentes que vão permitir a essa cidade compreender-se melhor enquanto comunidade, em meio a tantas outras comunidades, e elevar-se nesse sentido com um conjunto de relações internas que só podem ser trabalhadas por uma melhor compreensão da virtude. Afinal das contas, eu só vou saber como tratar meus familiares, as pessoas que trabalham comigo ou para mim, as pessoas para quem trabalho, se eu tiver uma noção de qual é o papel disso dentro de uma realidade mais virtuosa, certo? Se é que nós precisamos ter essa hierarquia, essa desigualdade. Entre eles entendiam que senhor escravo, homem, mulher e pais e filhos eram três relações distintas e exigiam três modelos de virtude e comportamento distintos. Tá? E por isso, nós vamos ter todo esse estudo sobre a virtude. Sabemos também que existe uma constituição gradual das lideranças, os reinados são aquelas que estão mais próximas da origem familiar, e por isso nós falamos sobre reis e sobre estadistas como vias distintas, já que o estadista segue a virtude daquele que se assemelha aos demais e dialoga com os demais, ao passo que o rei comanda sem necessariamente ter que dar ouvidos àqueles que governam. Perceberam a diferença de virtudes e perceberam a diferença de modelos? Somos, quando estamos submetidos a um rei, todos obedientes ao rei como se fosse o cabeça da família, mas se vivemos entre estadistas e participamos da vida política, somos todos nós cabeças de nossas próprias linhagens e participamos ativamente da construção política do nosso espaço, certo? Aqui ele vai colocar justamente o que significa a construção do fim da comunidade e questiona abertamente a questão puramente patrimonial. Lembrem do que eu disse para vocês lá atrás a respeito de patrimônio, né? Vai dizer, olha, existe de fato uma relação com o patrimônio, deve haver uma produção e assim por diante, mas o patrimônio não é senhor de mim, a grana não é senhora de mim, ela já representa outras coisas, não é a matéria que é senhora de mim, vejam lá no vídeo de volta a isso. Não é o recurso que me comanda, mas o recurso ele tem necessariamente que ter um fim. Se é simplesmente pelo acúmulo de recursos, a cidade vira uma cidade embrutecida. Na verdade, ela tem que trabalhar para organizar virtudes. E aí eu coloquei aqui para vocês as formas de governo em Platão, que me interessa é Aristóteles, né? O governo popular, a demagogia, a aristocracia em oposição à oligarquia, o reinado em oposição às autocracias e às tiranias, e os tipos de reinado: monarquias, poliarquias, reinados militares, reinados eletivos, como formas de governo e, portanto, formas da cidade-estado. Claro? Então lembrem bem disso. Se eu perguntar, e eu vou perguntar para vocês sobre a questão da vida política, lembrem-se, o homem é um animal político, existe bios e zoé, a zoé ela estabelece o estudo das virtudes e esse estudo das virtudes determina as relações internas e as formas de governo. Daí vocês me explicam, lembrem desses tópicos todos, porque eu vou pedir eles todos para vocês. Tá? Isso tudo vai ter que estar contemplado na resposta. E aí nós chegamos à ética, né? E agora nós podemos fazer a mesma coisa que nós fizemos antes para a compreensão da essência ética do ser humano. Nós vimos que a ética opera já dentro do terreno das finalidades, né? Então existe uma forma ética, essa forma ética é o percurso que eu escolho seguir, está mais ligado ao nomos, né? aos hábitos que eu cultivo, portanto. Existe uma condição substancial, que é o meu próprio comportamento, que vai ser malhado e trabalhado pelos meus hábitos. Existe uma causa eficiente, que são os passos graduais que eu dou para alcançar esses lugares de equilíbrio, né? São os passos que eu constituo, né? Para criar o meu hábito, a repetição, certo? A reflexão e repetição, eu diria, né? E a causa final da ética, que é efetivamente o atingimento da tal da felicidade. Tá bom? Então aí vocês têm isso tudo para ajudar vocês ainda, deixa mais fácil, eu imagino. Bem, aí nós temos toda uma reflexão sobre a ética. O que você vai perguntar sobre a ética, afinal das contas? Eu vou perguntar qual é a estrutura da ética, como é que ela funciona. E dentro do contexto de como ela funciona, eu vou perguntar para vocês como é que a justiça funciona. É isso que eu quero saber, é isso que me interessa aqui. Veja, e talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da prova, porque justamente fala sobre a teoria da justiça, que é o que me importa, afinal das contas. Veja, eu tenho aqui uma leitura sobre o bem e suas formas, né? E como ele aparece em distintas categorias. A primeira pergunta que ele faz sobre a ética é isso: se eu quero me dirigir para o bem, o que é o bem? Ele vai dizer o bem ele pode ser acoplado em três categorias distintas. Lembrem que eu ofereci uma explicação breve do que são categorias aqui, nesse ponto do vídeo, né? Então ela tem uma substância, ela tem qualidade, ela tem relações, ela trava relações, né? Então eu posso encaixar nesses três limiares, não posso saltar muito para fora disso, né?
Posso determinar se uma coisa não é boa, posso determinar esse bem como sendo melhor ou pior e, portanto, uma comparação em termos de qualidade, posso colocar em relação, né? Bem para o outro, bom para esse, ruim para aquele, né? E assim por diante. Aqui eu coloquei um resuminho das categorias, depois dei uma olhadinha lá, né? Eu não estou interessado nas categorias, apenas naquelas que eu posso aplicar aqui para explicar a ética, né? E aí aqui ele vai falar um pouco sobre essa exploração da ética. Então lembrem bem o que isso significa, né? Nós vamos ter toda uma relação entre sentido e primeiros princípios. Vamos ter um jogo de qualidades intuitivas que dizem respeito à maneira como lemos esses primeiros princípios. Quer dizer, o Aristóteles está dizendo, se nós temos alguma instrução, a gente vai partir de algum pressuposto, né? Eu não posso partir de lugar nenhum, não sabendo de modo algum como me comportar. Se eu tive uma boa educação, eu sei mais ou menos, pelo menos, como eu me comporto em linhas gerais. E desses princípios eu posso começar um trabalho, um esforço intelectual que vai me permitir um ganho, um incremento de consciência no sentido específico sobre a questão do bem. E aí, nesse sentido, eu começo a construir diversas percepções distintas sobre o bem para que eu possa filtrá-las, né? E essa diversidade de distinções vai me dizer assim, olha, tem pessoas que vão colocar o bem, né, nas coisas em si, tem pessoas que vão colocar o bem no fim das coisas, tem pessoas que vão justamente entender finalmente que tem coisas que são boas em si, tem coisas que são boas pelos resultados que geram, né, por conta disso. Então essa é a dinâmica que eu consigo obter a partir da minha reflexão. Uma coisa que é boa em si, ela está determinada como algo que tem um bem em si por si. Uma coisa que tem uma finalidade boa, ela está atrelada a essa finalidade. E aí eu vou cultivá-la para alcançar aquele fim, né? Isso nos permite falar, portanto, em fins e meios éticos, né? Lembrem-se justamente que existe uma adequação total, que é a adequação à finalidade de nossa espécie. Ele vai dizer assim, se uma coisa é boa em si, eu não preciso ir além dela para justificá-la, já está bom, já está de bom tamanho. Mas quando ela tem um fim, quando ela está ligada a um fim, eu tenho que entender que essa finalidade só vai ser boa em si. Se ela é boa em si, ela se limita, mas pode ser que ela também esteja ligada a fins mais amplos. E esses fins mais amplos são determinados pelo fim da espécie, né? Note-se que a espécie humana tem finalidades muito distintas das demais, notadamente por sua capacidade de reflexão e por sua capacidade de relacionar-se emocional e simbolicamente com as coisas. É o que ele basicamente, resumidamente, vai dizer. E isso significa para nós também que, por meio dessa distinção de relação, ela começa a compreender as coisas na medida e no grau em que essas coisas geram para ela benefícios e, portanto, fazem com que ela se torne mais satisfeita ou menos satisfeita. E isso pode gravitar em torno de uma concepção central que nós comentamos antes, que é a tal da felicidade. Então, nossa finalidade é a felicidade, é justamente obter um fim que surja como grande benefício para a nossa espécie. Essa felicidade não é individual, ela é coletiva, né? A gente bem sabe. E aí ela vai ter uns atributos próprios, uns atributos particulares, né? Aí nós vamos tentar descobrir onde as pessoas alocam a felicidade. Tem gente, né, que vai determinar esses aspectos da felicidade como alojados ou no prazer, ou na honra, ou na riqueza. E aí o Aristóteles vai dizer, errado está. Se é pelo prazer que você obtém a tua felicidade, você vai estar extremamente limitado àquilo que te satisfaz. E quanto mais você buscar satisfação, mais você vai querer. Então é um mal, porque isso aqui é uma felicidade que anula a si própria. Ela, como a barra sobe, você vai ter mais exigências, fica meio evidente que essa felicidade não vai durar, e ela, portanto, não traz, ela te faz, aliás, e isso é o pior, depender das coisas que te trazem prazer, né? Então a felicidade passa a estar nas coisas, isso está errado. A honra, ela é atribuída a você por outros. Ela é basicamente o teu renome social na leitura que o Aristóteles está fazendo aqui. Então, muito embora dos três ela seja mais elevada, ainda assim ela traz perigos, porque ela te faz depender dos outros para ser feliz. A pessoa que precisa da aprovação do outro para ser feliz, por exemplo, ela chegou ao extremo disso. E a riqueza? Piorou, porque a riqueza representa algo. Pode ser que ela seja um meio para um fim, que é obter o prazer. E aí você caiu de novo no problema de ser feliz por conta dos prazeres que você obtém. Ou se a riqueza é por ela mesma o objeto da tua felicidade, ela que é representação de outras coisas e vazia em si de valor, traz felicidade sendo vazia de valor, e portanto esse vazio acaba justamente se tornando causa da tua felicidade. Ou seja, tua felicidade vem de um lugar vazio. Mesmo que você ainda se justifique dizendo, não, mas a riqueza pode me trazer segurança, tranquilidade, paz, etc, etc, etc. Você tem que procurar essas outras coisas. Mas procurando na riqueza, você as põe em risco, porque a riqueza vem e vai. Assim como você a ganha, você pode perdê-la também, né? Então essas são as refutações que estão colocadas ali.
E aí a gente chega na estrutura das virtudes morais. Ele vai dizer assim, olha, basicamente você tem que encontrar a felicidade em você mesmo. Né? Só deixa eu colocar aqui atrás. Né? Justamente você tem que encontrar a felicidade em você mesmo. A felicidade ela existe, portanto, em função de algo que você cultiva em você. E tudo que você está colocando externamente é reflexo do que está em você. O que está em você? Em você existe o cultivo de algo que te torna mais autônomo, independente, mais capaz de reconhecer o teu mundo ao teu redor. Isso a gente chama de virtude. Né? Então as virtudes elas surgem justamente nesse modelo. E algumas delas, que são virtudes intelectuais, dizem respeito a meios construídos para chegar a fins virtuosos. Então a tua técnica, né? Teu domínio, teu conhecimento das coisas. Ao passo que as virtudes morais, essas são boas em si. E é essas que você deve ter como alvo primordial. Né? Uma virtude moral está estruturada na falta, no excesso e no termo médio. Né? E aí ela tem uma natureza própria. Eles perguntam, será que são paixões, faculdades ou estados de caráter? Né? E ele chega à conclusão direta de que paixão não pode ser, porque a paixão ela não tem essa questão de falta, excesso, termo médio. Né? Eu posso... Paixão ela tende ao excesso mesmo. É uma faculdade? A faculdade é, por exemplo, a minha capacidade de raciocinar, minha capacidade de sentir. A faculdade, na realidade, ela é um instrumento que te dá autonomia. Né? Ela é um estado de caráter. Eu posso defini-la como um estado de caráter, já que ela trabalha por esse molde e ela não parte, ela não me capacita para algo, mas ela é produto da capacitação de algo. Né? Ela é produto da relação entre paixões e faculdades, de enxergar uma paixão bruta, que é incontrolável, aplicar uma faculdade, um raciocínio, uma escolha, né? Quer dizer, minha capacidade de escolher, e determinar qual dos dois eu quero elaborar para obter aquele resultado. Então, é nisso eu trabalho aquilo que é chamado estado de caráter. O estado de caráter é resultado da aplicação das minhas faculdades, das minhas escolhas sobre as minhas paixões. Muito parecido nesse sentido com aquilo que o estoico vai dizer, o epicurista vai dizer. Né? Na verdade, havia essa identificação de que eu posso me afastar das minhas paixões e posso trabalhá-las nesses sentidos. Né? E aí nós temos aqui exemplos de paixões. Eu não vou cobrar exemplos, mas vocês podem usar, se servir desses exemplos para trabalhar essa dinâmica de uma maneira mais simples. Olha, medo eu vou sentir de qualquer jeito. Minha faculdade mental me diz como é que eu lido com esse medo. E lidar com medo significa extrair do medo aquilo que é uma prevenção saudável em relação a perigos, mas não ficar imóvel ou fugindo de tudo como um covarde. Né? Então, ao mesmo tempo, e também não ser tolo ao ponto de ignorar essas prevenções. Então, obter as prevenções, trabalhar sem me acovardar. E aí, eu junto os dois, eu tenho a chamada coragem, por exemplo. Tá? A justiça é uma virtude, e nesse sentido, ela vai ser operacionalizada como, né, partindo dessa sabedoria, que é o seu fundamento, justamente essa reflexão que vai me permitir a aplicação das faculdades, vai gerar o estado de caráter. Ela é, portanto, um estado de caráter nessa medida, sui generis, mas é um estado de caráter. Né? A sabedoria ela me torna mais feliz justamente porque ela me permite avançar em virtude e desfrutar melhor do meio que está ao meu redor, e justamente por conta disso a justiça é produto desse desfrute melhor. E aí eu tenho três expectativas, três lugares diferentes de leitura de justiça. Eu tenho duas justiças no primeiro momento, uma universal e uma particular, a universal sendo o princípio universal de justiça, a particular sendo a justiça caso a caso. A justiça ela pode ser distributiva ou comutativa, ela pode ser uma justiça desse terceiro que oferece uma distribuição adequada de recursos, né, dando a cada um o que é seu, ou uma justiça comutativa, tirou de alguém algo que lhe pertence, compense. Né? Isso é o comutativo. Então pode ser no sentido da punição, no sentido da indenização, no sentido da troca contratual. Né? A injustiça ela emerge pela falta ou pelo excesso. O desequilíbrio que é gerado, ele é gerado e gera justamente causa infelicidade e dissabor, porque eu tomei algo de alguém, para ele falta, para mim excede, por isso há uma injustiça. O que vocês precisam saber para responder a questão da ética? Portanto, primeiro, natureza da virtude. Segundo, estrutura da virtude. Então, a natureza da virtude, justamente como sendo uma virtude ou da própria coisa ou uma virtude atingida por meios. Né? Segundo, a diferença entre virtude intelectual e virtude disso, né? E de virtude moral. Terceiro, a estrutura da virtude moral enquanto produto de faculdades mais paixões, como estados de caráter. Quarto, a estrutura entre falta e excesso e equilíbrio. Quinto, a justiça dentro desse esquema estrutural. Tá ok? Então, natureza, diferença entre a virtude, o bem da coisa em si, né, e o bem
como fim de uma técnica de algo a mais, diferenças entre virtude intelectual e virtude moral, estrutura, né? Então a geração do hábito como ponto de equilíbrio, né, nessas duas medidas, e evidentemente como resultante da aplicação da faculdade sobre a paixão para atingir o estado de caráter, né? E por fim, a justiça dentro desse contexto. Então 6 partes para a resposta de vocês, beleza? Aí, ó, por que eu deixei aberto aqui então? Agora eu quero, deixa eu só aqui no fundo tá ali minha mesa, aspas, mesa de trabalho, né? E aí nós temos agora todo um volume aqui. Eu fiz poucos slides, eu fiz, né? Tô em 9 slides, isso aqui vai aumentar ainda. Mas eu deixei só esses 9 slides aqui porque agora eu tenho mais 2 questões de prova aqui para vocês, né? E essas questões de prova elas vão dizer respeito ao estoicismo e ao epicurismo, né? Como eu falei para vocês, a preparação dos fundamentos filosóficos do pensamento medieval a parte da antiguidade tardia, e aí eu vou, né, montando isso com vocês. A gente já está entrando aqui na Idade Média. Até o final do semestre ainda vou postar mais uns videozinhos ali explicando como é que a gente chega em Agostinho de Hipona, e daí a gente segue dali, né? Isso não, eu só vou cobrar em prova estoicismo e epicurismo por enquanto, né? Depois a gente acerta o resto, depois o resto nós vamos ver lá pra frente, né? O que eu preciso que vocês saibam de estoicismo? Lembrem, eu fiz uma escolha no estoicismo e essa escolha foi trabalhar com Epiteto, né? Eu tinha um monte de autor e eu escolhi um. Eu quero falar evidentemente da ética e da justiça para os epicuristas. Ética, né? O conceito de justiça eu vou trabalhar na Idade Média, mas eu quero falar de ética para os epicuristas, para os estoicos, desculpe. Que eu coloquei algum resuminho ali, então só explicando estoicismo, epicurismo, as escolas que existiam, né? Cinismo, escola aristotélica, escola platônica. Mas o que me interessa está aqui, ó, né? Basicamente está nessa sucessão, mais especificamente dentro desse modelo estoico que é dado pelo Epiteto, né? Coloquei aqui 3 estágios do pensamento estoico, uma apresentação, alto, médio e baixo. O Epiteto está no médio, eu achei que ele seria um equilíbrio bom. Aqui vocês têm uma breve história aqui mencionando alguns dos autores. Se vocês procurarem por alguns deles, tem fragmentos, né? Zenão tem bastante coisa preservada. Marco Aurélio tem as meditações, Sêneca tem os escritos dele, Cícero, né, que eu não pus aqui, mas tem também os escritos dele. Então tem coisa aqui, né? Epiteto tem aí uma boa dose de escritos também que foram preservados. Então vocês podem aí procurar, se vocês tiverem interesse em ler mais, né? Recomendo, que é uma linha de pensamento bem interessante, né? De todas as que a gente viu até agora, talvez seja uma das mais acessíveis, porque tem mais atualidade para nós, inclusive ela se manteve na atualidade, já expliquei isso para vocês. O que me interessa está aqui, ó. Como é que eu construo uma ética entre os estoicos? Primeira coisa, voltamos à mesma referência que Aristóteles teria descoberto mais ou menos lá na mesma época. Nós vivemos para ser felizes. Só que a felicidade estoica é diferente da felicidade aristotélica. A felicidade aristotélica é resultante direta da sabedoria e da minha capacidade de desfrutar as qualidades inerentes das coisas no meu meio. Conhecendo mais, sei desfrutar mais. O estoico, ele entende também que o conhecimento é relevante e necessário, mas ele tem um jeito diferente de alcançá-lo, tá? O estoico, ele entende o seguinte, olha, eu tenho pontos de contraste, esses pontos de contraste eles vão determinar mais ou menos como a mecânica do ser humano funciona. Eu sei, por exemplo, que o ser humano, ele evidentemente é legado, ele é legatário de uma natureza que tem uma operacionalidade própria. E é essa operacionalidade que nós temos que descobrir, né? Marco Aurélio seria mais enfático lá na frente e diria: existe um Deus por trás da natureza, e esse Deus por trás da natureza, que faz com que ela opere, que dá os seus princípios, é aquele do qual nós queremos nos aproximar, ao qual queremos retornar, né? Marco Aurélio falava de um retorno ao Deus através do retorno à natureza. Epiteto vai falar basicamente, olha, através da razão e da lógica nós temos faculdades humanas, habilidades que nos permitem a compreensão de determinados encargos essenciais da natureza que está ao nosso redor, né? E a natureza, ela se comunica de uma maneira muito sólida e forte na gente, porque se ela nos dá uma racionalidade, ela também nos liga aos objetos por meio da aparência deles. Aparência aqui seria uma tradução grosseira para fantasma, né? Vem do termo fantasias, né? Aquilo que está diante dos teus olhos, aquilo que é passível da tua observação. O estoico, veja, ele já dá um passo muito diferente daquele que é ponderado e meditado pelos platonistas e pelos aristotélicos, né? Ele vai dizer basicamente que a nossa relação com as coisas advém especificamente do que essas coisas concedem em termos manifestados para nós. E por isso nossa relação direta é uma relação com a aparência, né? E é ali
que a força generativa do desejo vai estar presente. Ele mistura desejo e necessidade. Porque vejo, porque capto as coisas pelos meus sentidos, ligo-me a essas coisas por meio de forças desejantes. Desejos que vão evidentemente gerar toda sorte de emoções, toda sorte de preocupações e podem eventualmente resultar em medo, ansiedade, necessidade de aproximação, um querer e assim por diante. E nesse cenário ele vai dizer para nós basicamente que esse é o mecanismo mais natural da nossa apreensão. Aliás, ele nos equipara aos animais porque é assim que os animais vivem. Como eu usei o exemplo agora pela manhã no nosso Tira Dúvidas, a ave vê a laranja na árvore e ela vai lá pegar e vai bicar a laranja e vai se alimentar da laranja. Ela não vai refletir sobre o que é, por que está ali, né, o que, né? Ela vai simplesmente pegar porque ela quer se alimentar. Se eu ver, se eu estou com fome, eu não almocei, né? Se eu não almocei, eu olho para a laranja e penso, nossa, que coisa boa seria descascar uma laranja e comer uma laranja agora. Isso é desejo. Na leitura do estoico é desejo. Agora, eu não preciso levantar daqui e arrancar a laranja do vizinho ou ir buscar comida na geladeira para comer. Agora eu posso me segurar, porque eu entendo que eu tenho uma tarefa para cumprir, né? Por exemplo, o que me permite fazer isso? Minha razão, né? Então, o que ele está dizendo? Assim, o animal ele não tem controle, ele usa as aparências, ou seja, para o animal, a aparência, aquilo que está dado para os sentidos, é simplesmente o que o guia para a satisfação de suas necessidades e desejos. Para mim, também funciona assim, só que eu também sou capaz de olhar para a laranjeira e entender que a laranjeira tem uma diferença qualitativa em relação, por exemplo, à jabuticabeira que está aqui à minha esquerda, né? O animal para o animal, tem diferença? Tá, tem, mas não faz tanta, não gera tanta preocupação o fato de haver a diferença. Gera simplesmente a preocupação que gera, por exemplo, é saber que existem frutos agora na laranjeira, mas não existem na jabuticabeira. Então ele pode comer ali, mas não pode comer lá. Para o animal é isso. Ele não vai refletir e meditar sobre o porquê. Eu, como ser humano, posso meditar e pensar assim, olha, na verdade, se a laranjeira dá laranjas nessa época e a jabuticabeira já deu as jabuticabas esse ano, eu poderia ter jabuticabas no começo do ano e usar as laranjas para me alimentar na metade. Percebem? O desenho que eu tenho, portanto, no compreender as aparências, significa que eu tenho uma influência diferente sobre essas aparências. E, portanto, que eu tenho, por conta disso, uma implicação distinta em relação àquilo que o animal oferece, né? Que o animal oferece em termos de compreensão. Mais do que isso, é importante lembrar que o estoico ele tem uma filosofia eminentemente prática, então não é só compreender pelo gosto de compreender, é para resolver problemas. Meu problema é como é que eu tenho comido o ano todo, percebe? E aí desse jeito eu consigo resolver meu problema, por meio da observação. O animal não, o animal ele vai ter que viver do que a natureza dá, ele não vai conseguir resolver. O que não é bem verdade, mas hoje em dia também não importa falar disso agora. O que isso significa nesse âmbito? Significa que eu posso alcançar aquilo que é a finalidade das coisas e posso rearticular essa finalidade para o atendimento de problemas, tá? Mas mais do que isso, também significa que eu posso compreender meu papel no mundo e minha posição e posso entender até onde minhas próprias faculdades me permitem ir. Veja que aqui o telos é, de novo, muito diferente daquele telos em Aristóteles. Lá era consumação, aqui o telos ele está muito mais ligado a esse propósito do que está diante dos olhos, o propósito de um indivíduo diante dos problemas que lhes são propostos, o propósito do indivíduo diante da posição que ele assume em relação a todas as demais coisas. É muito diferente daquela consumação, ser a melhor versão de si, né? Aqui existe uma outra visão sobre o que significa ser virtuoso. O que significa ser virtuoso? Significa usar a razão e entender quando é que você deve assentir com as coisas e quando não, quando é que você deve se resignar e quando não. Tá? Então me perguntaram, poxa, eu estou com dificuldade de enxergar a ética do estoico. Se a ética aristotélica seja mais virtuoso pelo teu hábito, a ética do estoico resigne-se às coisas que não pode mudar. Mude o que pode mudar. Veja que ele não está olhando para dentro, está olhando para fora, para o resultado. O teu olhar interior é o olhar do indivíduo que assente com questões ou não assente com questões. Para assentir ou não assentir, a gente tem que voltar lá no começo da filosofia do Epiteto, que diz basicamente, tem coisas que você não controla, tem coisas que você é capaz de controlar. Saiba discernir qual é qual. Esse é o primeiro passo. Sabendo discernir, você se resigna ao que não pode mudar e muda o que pode mudar de acordo com a tua própria finalidade nesse mundo, que vai ser definida pela posição em que você se encontra, pelas funções que te são atribuídas, pelas tuas qualidades pessoais. É necessário você também entender que as tuas qualidades pessoais são dadas pelas tuas faculdades. Você precisa se compreender também. Percebem? Então você vai se conhecer a si mesmo, vai conhecer o seu entorno. Conhecer a si mesmo, saber que faculdades você tem e o que você é capaz de fazer. Conhecer o seu entorno, saber o que pode ou não pode ser mudado. A partir daí você define o seu comportamento, a sua ética.
E qual é o seu comportamento? Aceitar o que não pode ser mudado, mudar as coisas que podem ser mudadas. Vê que interessante isso, né? Tem uma oração que fala assim, uma oração católica que fala, não é católica, não é, na verdade, uma oração cristã, né? Mas eu aprendi quando eu era católico, então ela fala: dá-me sabedoria para aceitar, para mudar as coisas, dá-me força para mudar as coisas que posso mudar, sabedoria sabedoria para aceitar as que não posso mudar e discernimento para saber qual é qual. Isso é estoico e foi muito bem recepcionado na religião cristã por conta da relação que o cristão trava com as forças que estão fora de seu controle, que pertencem a Deus, e as que estão sob seu controle, aquelas que Deus opera através dos talentos concedidos e dos dons dados a um indivíduo. Percebem? Por isso encaixa bem, assim, são paralelos interessantes. São muito diferentes, mas são paralelos interessantes. Tem instrumentos que se comunicam entre uma coisa e outra. Tá aí então a ética estoica. O que eu preciso saber na ética estoica, Rafael? Busca da felicidade, faculdades humanas, né, basicamente estabelecidas pela razão, a compreensão das aparências em oposição ao uso das aparências, que é a relação animal, a superação do desejo incontrolável pelo uso do instrumento da razão, né, que é aquilo que vai falar do pathos, né, que sai do pró-pathos e vai ao eu-pathos pela filtragem racional, a determinação do telos pelo assentimento e pela resignação, certo? Felicidade, faculdades humanas, compreensão e uso de aparências, superação do desejo, pró-pathos para eu-pathos, assentimento, resignação. Claro? Fechou, né? E aí a gente tem, por fim, o epicurismo, cujo videozinho eu deixei para vocês ontem, tá? E já peço desculpas se deixar de uma forma tão adiantada, eu precisava dobrar vídeos em uma semana, eu preferi dobrar na última por uma relação temática. Eu estava tentando achar a estratégia certa para dobrar e só consegui achar de dobrar nos vídeos da semana passada. Então na pasta da semana passada vocês vão encontrar uma aula 13,5, que é a aula de epicurismo. Tá? E aí eu quero falar um pouco sobre a ética, né? Sobre a virtude. A ética é a virtude nos epicureus. Né? E aí vamos direto ao Epicuro de Samos, que vai nos dar assim, uma dor de cabeça gigante quando ele começa a explicar a visão de mundo dele. Ele é um materialista, né? Se nós fôssemos classificar pelos termos de hoje, vejam lá no vídeo. Para ele, todas as coisas são construídas a partir de movimento de partículas, né, que são chamadas átomos, partículas indivisíveis. Ele demonstra a indivisibilidade alegando que se fossem divisíveis as partículas, pela ampliação do espaço, todas as coisas aumentariam constantemente de tamanho. Né? Ele também fala para nós que a existência está demarcada pela matéria, assim como a inexistência pela não presença de matéria. Então ele não vai visitar o idealismo platônico em hipótese alguma. Né? E por isso ele foi um grande opositor de Platão, inclusive, e que essas partículas elas se caracterizam pela maneira como elas se movimentam. Então, por exemplo, o meu corpo se movimenta de uma forma só porque todas as partículas têm um movimento conjugado. Né? Mas, na realidade, existe um problema nisso. Né? Então, por exemplo, um corpo ele se movimenta dessa mesma forma porque essas partículas estão no que ele chama de harmonia. Esse conceito é relevantíssimo. Né? Quando elas estão em desarmonia e entram em choque, esses choques que são gerados, eles aparecem e são detectados de alguma maneira. Né? Por exemplo, ele vai dizer para nós que todas as coisas que geram impacto material têm que ter materialidade. E a alma, que gera movimento, por exemplo, em nossos corpos, tem, portanto, partículas que estão inseridas nas partículas do corpo, que se inserem e visitam esse corpo em algum momento e impulsionam o corpo, gerando movimento, chocando com as partículas do corpo, fazendo com que o corpo se mova, gerando esse choque harmônico no corpo todo. Chega um ponto que a alma vai embora. Né? Quando a pessoa morre, a alma, que é esse corpo material que está habitando o corpo, digamos assim, sai, suas partículas vão embora para sabe Deus aonde. Né? Aí ele fala sobre a subida e a descida da alma, não vem ao caso agora discutir isso. Né? Mas enquanto ela está ali, ela gera esse movimento. E a alma ela tem umas atribuições muito peculiares. Então, por exemplo, quando as coisas estão ao nosso redor, tem partículas específicas que se perdem, algumas poucas partículas que não acompanham o movimento. Essas poucas partículas geram, por exemplo, se eu faço assim com a mão, essas poucas partículas geram movimento no ar pelo choque, essas poucas partículas geram perfume, cheiros, gostos. Né? Então o desprendimento delas também gera algum impacto, principalmente no palato. Né? As partículas, elas, além disso, também têm forma própria. Elas têm sempre o mesmo tamanho,
não têm, portanto, dimensões maiores ou menores, mas elas têm evidentemente densidade e têm forma. O tamanho e a densidade são sempre os mesmos, mas as formas mudam de acordo com o corpo. A madeira é diferente da carne porque suas partículas têm formas diferentes, não tamanhos nem densidades, mas formas diferentes, né? E aí o que acontece? A forma dessas partículas vai permitir a visão de cores diferentes, o traço com texturas diferentes. Então, gosto e cheiro aparecem pelo desprendimento de partículas que não acompanham, que são pouquíssimas, não são visíveis porque são individuais, mas alcançam a gente e geram uma reação sensorial. Tato e visão são geradas pela forma das partículas, né? Então, assim, a audição ela é gerada também pela reverberação do movimento, né? E veja, quando nós temos os 5 sentidos atacados, isso é interessante porque enquanto eles são atacados, o corpo sofre um choque na sua harmonia, ele gera automaticamente uma resposta na alma. Se a alma influencia o corpo influencia a alma na visão dele, né? Então, quando esse choque no corpo gera também um choque na alma, a alma reverbera. E aí ela vai reverberar e ela vai tentar alinhar com sua própria vibração a vibração das coisas. E se for harmônico, né, se houver uma harmonia mínima ali, você vai criar agrado. E se houver desarmonia, você vai criar o troço chamado desagrado. O agrado gera prazer, o desagrado gera dor. O agrado, que é essa harmonia, faz com que a alma se reforce e reitere, então ela quer mais. Eu quero mais prazer. E o desagrado, por gerar desarmonia, quer menos. Então vai querer menos dor, né? E aí a alma, portanto, acaba sendo justamente acossada por agrado e desagrado, e a resposta que eu dou é prazer ou dor. Eu chamo de prazer ou dor. Se eu tenho prazer e quero mais prazer, e tenho dor e quero, né, menos dor, eu posso articular minhas ações para me afastar das coisas que geram essa desarmonia e me aproximar das que me interessam. E se eu faço isso, então é evidente que eu vou sempre querer me aproximar mais das coisas que me agradam e menos das que me desagradam. O problema é que se eu me aproximo demais das coisas que me agradam, chega a tal ponto de exaustão que muitas vezes eu vou começar a perceber o excesso e o desagrado que o excesso pode causar. Então ele usa o exemplo dos macedônios, né? Ele fala: o macedônio ama beber cerveja, bebe, como eu dei lá o exemplo no vídeo, bebe à tarde, bebe à noite, está lá feliz porque está embriagado, contente, dançando, rindo, brigando, porque eles amavam brigar, segundo Epicuro, segundo Platão, né? Lutando entre eles, daí tá ótimo, passou no dia seguinte, estava com aquela ressaca terrível por conta do excesso. Ele fala: o excesso ele afetou o corpo teve que acomodar aquilo, não aguentou acomodar, gerou um desagrado terrível para a alma, que é a dor de cabeça, né? As dores do corpo, o gosto horrível na boca e aquela coisa, né? Café demais, por exemplo, eu dei o exemplo do café demais no vídeo também. Eu amo café, se eu tomar café demais vou ter taquicardia, não vou conseguir dormir, evidentemente vai ser uma experiência terrível, ficar com gosto horrível na boca, porque o café tem uma permanência que é agradável numa xícara, mas depois que você toma 12 canecos não fica legal, né? Amarela os dentes se você tomar demais. Então aí tem consequências ruins e desagradáveis, né? Qual é o segredo da ética epicurista? Então, se o estoico faz a filtragem pela razão, o que o epicurista faz? O epicureu faz? Ele vai lá e entende que ele deve harmonizar prazer e dor com um equilíbrio, né? E esse equilíbrio faz então com que ele se torne menos dependente. A principal dor, na realidade, que o gosto causa é: quanto mais eu tenho, mais eu quero, quanto mais eu quero, mais eu preciso ter para me satisfazer. Daí eu me torno dependente. A dor, evidentemente, faz sofrer. Ele fala: cria um equilíbrio entre prazer e dor, né? Habitue-se a enfrentar a dor, porque aí você vai ter, né, mais resiliência, mais capacidade de fazer as coisas, e não se ligue tanto ao prazer, porque aí você vai poder. Primeiro, você vai sentir mais prazer quando se render um pouco ao prazer, né? Quando você aceitar um pouco o prazer. E mais do que isso, você também não vai ficar escravo desses excessos. Quando você faz isso, você se torna independente. Nessa independência, você se aproxima daquilo que ele entende como uma figura divina, né? Então, o homem evolui, certo? E aí a ética epicurista, né? O que precisa lembrar da ética epicurista, então? Naturalista, parte dos átomos, fala da harmonia dos átomos, da corporalidade da alma, né? A gente chama a alma extensível, né? Da extensibilidade da alma. Corporalidade da alma fica uma coisa contraditória, porque corpo e alma são termos opostos. Então, da extensibilidade da alma, a afetação material da alma, portanto, por prazer e dor, gosto e desgosto, agrado e desagrado, e por fim a necessidade de se tornar independente do prazer e da dor, né? De comandar os fluxos de prazer e dor da sua vida, né? Na sua vida, certo? Então, de novo, natureza, né?
a questão da materialidade no átomo, a harmonia dos átomos, a alma extensível, efeitos materiais sobre a alma extensível, prazer e dor, e afastar-se para controlar fluxos de prazer e dor. Né? Muito diferente do estoico, por exemplo, que vai dizer: você filtra o patos pela razão para transformar em eupatos. Você conduz os sentimentos, tem nada a ver com prazer e dor nesse caso. Fechou? Basicamente são essas as 5 grandes questões da prova de vocês. Aqui já alonguei pra caramba esse vídeo, vou deixar aqui bonitinho para vocês então lá para vocês estudarem, né? E qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, me procurem e vamos aí trabalhando, tá? Hoje de noite ainda às 19 horas eu vou estar à disposição para tirar dúvidas também no Discord. Eu vou deixar já tá o link do Discord, na verdade, só vou lá dar um toque para vocês dizendo que eu já entrei, tá? E aí nós vamos trabalhando. Beleza, pessoal? É isso. Cuidem-se, fiquem muito bem, por favor, tentem não sair de casa. Deus abençoe a todos e vamos trabalhando. Aquele abraço.